Good afternoon, sunshine! Boa tarde para você, minhas alunas, minhas seguidoras. Sejam bem-vindas a mais um Fala Teacher. Nosso Fala Teacher que acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 5h05 da tarde. E o tema da nossa live de hoje é alta performance para falar inglês. Vou te falar sobre os hábitos que você precisa ter para se tornar uma mulher fluente. Vou te explicar o que é esse negócio de alta performance. Então bora lá, seja bem-vinda, Julie, minha amiga querida Letícia. Deixa eu colocar o tema aqui da nossa live de hoje. Alta performance para falar inglês. Deixa eu fixar aqui o comentário do nosso tema da live. E hoje a gente vai falar sobre alta performance e alta performance para tudo, tá? A gente vai ficar aqui, eu vou especificar sobre o inglês, mas essa alta performance que eu vou falar aqui para você, você pode levar para a vida, tá? Esses hábitos que eu vou te passar aqui e esse conceito sobre a alta performance, você pode levar para a vida, ok? Então bora lá, pessoal que tá chegando aí. Bora mandar uns aviãozinhos aqui. Deixa eu convidar um pessoal para participar aqui com a gente, pra gente poder começar a nossa live aqui falando de alta performance. Eu gosto desse tema, eu gosto desse lance de alta performance, gosto bastante. Manda um aviãozinho aí, né? Chama as amigas para participar da live. E eu quero falar primeiro com vocês sobre o que é esse conceito de alta performance. Alta performance nada mais é que um conjunto de características, um conjunto de hábitos que você tem para alcançar um objetivo. E se você alcança esse objetivo, você tem alta performance naquilo que você se propôs a alcançar, a fazer. Então, um atleta de alta performance, o que é um atleta de alta performance? É um atleta vencedor, um atleta já com uma carreira consolidada, com medalhas. Ele tem uma alta performance por quê? Porque ele desenvolveu um conjunto de características, um conjunto de hábitos que ajudaram ele a alcançar os objetivos dele, os resultados que ele queria. Então, por isso a gente diz que ele é um atleta de alta performance. E a gente tem muito que aprender com os atletas, né? É alguém pra gente modelar aí, um atleta, seja lá de que esporte for. Eles tem muito para ensinar pra gente sobre essa questão da alta performance, da disciplina, da constância, do aprendizado. E eu sempre gosto de fazer essa referência a atletas para você trazendo essa analogia pro inglês também, porque assim, o inglês também depende muito disso, sabe? De alta performance, tem a ver com a constância, com a repetição. Eu sempre falo, um atleta, ele sabe o que ele tem que fazer. Por exemplo, um jogador de futebol, ele sabe muito bem, ele sabe direitinho, né? Quais são os movimentos que ele tem que fazer, ele entende aquilo ali, mas mesmo assim, ele pratica todos os dias. Para ele ter alta performance, ele tem prática, ele tem constância, ele tem repetição. E no inglês é a mesma coisa, né? Então, a alta performance tem muito a ver com isso, sabe? Com essa constância. Então, se você quiser, depois pesquisa aí, né? Coloca aí, dá um Google aí, fala o que é alta performance. Você vai ver que é um conjunto de características, né? Úteis para você alcançar um resultado. Então, falando aqui que o seu resultado é falar inglês, então vamos pensar o que você precisa fazer para você chegar a esse seu resultado de falar inglês. Você quer atingir o seu resultado, você quer ser fluente. Então, para isso, você precisa focar em ter uma alta performance. Você precisa ter alta performance para você alcançar o seu objetivo de se tornar fluente. Então, quando eu falo sobre esse conjunto de características, né, esse conjunto de movimentos que você tem que fazer, de cara já você sabe que você precisa ter um estudo constante. Então, assim como os atletas que repetem todos os dias, por horas, aqueles movimentos ali do esporte que ele pratica, assim é você com o inglês. Não é, sabe, estudar de vez em quando. Gente, eu vou repetir isso aqui pra sempre. Enquanto eu tiver boca, enquanto eu estiver fazendo live, enquanto eu estiver falando com alguma aluna, com alguma de vocês aqui, Sunshine, eu vou repetir isso, tá? É constância. A gente só fica bom naquilo que você faz sempre. Já viu que quando você começa a aprender alguma coisa nova,
você já trava ali, você, nossa, dá vontade de desistir. Isso aconteceu comigo hoje com uma planilha de Excel. Foi bem assim, uma planilha nova de Excel, e já me deu um negócio ali, porque, né, era algo novo pra mim, algo que eu não sei fazer, mas aí eu respirei fundo, né, coloquei aquele sentimento ali pra fora, canalizei aquela energia ali e falei assim, calma, é só porque é a primeira vez que você viu. Porque a minha vontade ali é falar assim, não gostei, não quero. Mas como é algo importante pra mim, então eu respirei fundo e entendi que eu só preciso de quê? De constância. Então eu volto lá depois e faço mais alguma coisa e entendo aquilo mais um pouco, e amanhã, depois eu vou voltar lá e praticar. É assim que eu aprender um instrumento musical, é assim pro esporte, é assim pro inglês, é assim pra qualquer coisa. Um novo hábito é assim pra tudo. Então, alta performance nada mais é do que isso, a repetição, a constância. Gente grande faz o que não gosta também, é verdade. É verdade, né? Gente grande faz muita coisa que não gosta, né? É verdade. A gente precisa ser maduro, né? Porque igual tem aquela frase que fala, né? Disciplina é fazer hoje aquilo que eu não quero para conseguir amanhã aquilo que eu quero. Então, a gente, como adulta, inteligente, sábia, a gente faz o que a gente não quer fazer, que não gosta, porque a gente quer chegar em algum objetivo. Então, se você pensa que você quer atingir um objetivo, se você quer falar inglês fluente, você precisa lembrar que você vai ter que ter um estudo constante. Mas só que você também tem que buscar o equilíbrio nisso aí, porque você tem que pensar o seguinte: além de ser constante, também você precisa buscar o equilíbrio, dando pausas também, tá? Não funciona, no nosso cérebro não funciona, você sabe, querer fazer assim, um bloco de estudos de 2 horas. Um bloco de estudos de 1h30, sabe? Mais de 1h30 não vai funcionar. O nosso cérebro, ele precisa de uma pausa. As pausas são muito saudáveis. Gente, você pode pesquisar sobre isso. Tem até aquela técnica Pomodoro, que já foi desenvolvida para quem quer estudar. Porque o nosso cérebro precisa dessas pausas estratégicas para que ele tenha tempo para armazenar o conteúdo. Então, você entrega para ele um monte de informação, mas aí chega uma hora que você tem que dar uma pausa para ele armazenar aquele conteúdo, sabe? Então você precisa sim dar uma quebrada naquilo ali, para ele poder entender que agora é o momento de armazenar, né, aquele conteúdo, e aí você vai entregando para ele aos poucos. Então é muito estratégico você ter essas pausas. Então assim, não adianta, sabe, você querer estudar por horas. É igual na escola, né? Você já viu que na escola a gente tem primeiro horário matemática, segundo horário biologia, terceiro horário português, quarto horário é química, inglês, né? Por quê? Porque é assim que vai funcionar melhor. Se fosse, por exemplo assim, segunda-feira é matemática, e você fica na escola das 7 da manhã às 11 estudando matemática. Aí terça-feira é biologia, quarta-feira é português. Não vai rolar. Seu cérebro não vai trabalhar como poderia. Você não vai aprender. Não vai ser o suficiente para você aprender ali. Então você precisa desses blocos de tempo estratégicos, né? É um estudo constante. Você vai estudar inglês todos os dias, mas você vai dar essas pausas para dar tempo do seu cérebro armazenar aquele conteúdo. Então a alta performance é isso, sabe? Você precisa é um conjunto de hábitos, é um conjunto de coisas. Então, além do estudo constante, né, planejado com pausas, também tem a ver com dormir bem, também tem a ver com uma boa alimentação. Às vezes você tá ali estudando, né, você se propôs a estudar ali por meia hora, e às vezes você mal começa a estudar, você já sente ali a sua energia baixando, já vai te dando um soninho, você já vai desconcentrando, e às vezes você só precisa tomar um copo de água, sabe? Então, tudo isso, você precisa equilibrar tudo isso. O equilíbrio de todas essas coisas vai te ajudar a ter alta performance. Tanto para você aprender inglês,
quanto para você fazer qualquer coisa na sua vida, né? Um hábito novo que você quer desenvolver, se você quer se concentrar mais numa leitura, se você quer fazer um estudo bíblico, né? Focado ali, seja lá o que for. Para o seu trabalho, se o seu trabalho exige concentração, qualquer coisa que você for fazer, então você precisa dessas pequenas pausas, sabe, dentro de uma constância, tá? E eu trouxe aqui pra você, deixa eu ver aqui que eu anotei, 4 hábitos que você precisa para você entrar em alta performance, para você se tornar uma mulher de alta performance, para falar inglês para tudo que você quiser, ok? Primeiro hábito, tô olhando aqui pro lado porque tá tudo anotadinho pra teacher não esquecer de falar nada pra você. Primeiro hábito, seja proativa, tá? A gente que é mulher, a gente já tem um pouco desse negócio de proatividade, a gente já é meio proativa de natureza, tá? Mas seja proativa de forma intencional. Nada vai cair do céu. Não espere que as coisas vão cair do céu. Você pensar assim, nossa, me matriculei aqui num curso de inglês, já estou estudando toda segunda-feira, mas não estou aprendendo nada. Bom, não é assim que funciona. Lembra que para ter alta performance você precisa de constância. Então não espera as coisas caírem do céu, porque esse negócio de cair do céu não existe, tá? Para você conseguir os resultados que você quer, para você se dar bem nesse negócio de falar inglês, de ser fluente, depende de você. Então, é você fazer o que precisa fazer. Você precisa se dedicar. Precisa de dedicação. Então, se você se dedicar, você vai conseguir alta performance. Então, seja proativa. Faça as coisas acontecer, sabe? É pra fazer? É pra estudar todo dia? Então, bora lá. Vamos fazer esse negócio acontecer. É frequência? É constância? Então, tá bom. Vou estudar todos os dias. Deixa eu me organizar aqui. Se dormir bem vai me ajudar? Então, eu vou dormir bem. Vou ter hora... Sabe, tem horário fixo pra dormir, o horário certinho pra acordar todos os dias no mesmo horário, sabe? Tem uma boa alimentação, beba bastante água, essas coisas vão me ajudar? Então, isso vai me ajudar a ter alta performance? Então, eu vou ser proativa e vou fazer essas coisas acontecerem. Então, não espera cair do céu. Não espera a hora que tiver tudo perfeito para você conseguir fazer as coisas. A alta performance é proatividade, depende de você. É você decidir fazer e se dedicar a fazer. Então, é isso que você tem que fazer. Seja proativa. Inclusive, naquele livro, né, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes... É isso, eu tenho aqui no meu... Isso, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Eu tô olhando pra aqui porque eu tenho aqui um monte de anotações aqui na minha parede. Então, o primeiro hábito de uma pessoa altamente eficaz... Uma pessoa eficaz, ela tem alta performance. O primeiro hábito é a proatividade, tá? Então, seja proativa. Ser proativa, sabe, é o contrário de ser passiva. Então, vai lá e faz acontecer. É a frase que eu sempre falo pra você. Make it happen. Faça acontecer. Make it happen. Alright? Tá? Segundo hábito que você precisa ter. Tenha uma missão. Então, entenda que você precisa ter uma missão. Você vai estabelecer uma meta, tá? Você quer aprender inglês? Então, você vai ter uma missão. Você vai pensar assim. Eu vou... estudar 5 dias na semana. Então, a minha missão é estudar 20 minutos de segunda a sexta. Vou marcar o horário aqui, vou fazer isso, tá? E aí, o que você pode também ter como missão, como meta? Você pensar assim, essa semana eu vou aprender a falar sobre o meu marido. Aí você vai estudar como que fala sobre ele, né? O que ele faz, quantos anos que ele tem, onde ele trabalha, o que ele gosta de fazer, quais são os hobbies que ele tem, sabe? Você vai falar sobre ele. E aí você tem uma missão. Então, essa semana eu vou estudar todos os dias, eu vou ser proativa, vou estudar todos os dias. E essa semana eu quero aprender a falar sobre cozinha, né? Os utensílios da cozinha, os móveis da cozinha, os objetos, tudo sobre cozinha. Essa semana a minha missão é aprender isso. Aí na outra semana você estabelece uma outra missão. Essa semana a minha missão é aprender a falar sobre o meu último feriado. Então você vai criando missões, tem um objetivo, sabe? Você precisa de uma meta porque você precisa ter aquilo ali mensurado. Para você entender que você está tendo alta performance, que as coisas estão acontecendo, que você está evoluindo, você precisa de
estabelecer uma meta mesmo, sabe? Pra você fechar a semana e falar assim, poxa, deu certo. Eu falei que eu ia aprender a falar sobre o meu namorado e falei, deu certo, eu aprendi, ok? Então isso vai te ajudar muito, tá? Que é o segundo hábito que você precisa ter, tá? Terceiro hábito, terceira coisa que você precisa fazer, gerenciar o seu tempo. Já falei aqui um pouco na introdução, né, o quanto é importante isso, a questão da constância, a questão das pausas. Então, esse é um hábito que você tem que ter. Você tem que ter um hábito de ter a hora para fazer as coisas, tá? Então, você vai estudar 20 minutos por dia. Gente, acredita no poder dos 20 minutos. Acredita. Acredita o tanto que é poderoso você estudar. Se você tem mais tempo, no máximo uma hora seria lindo, né? Ou você estuda 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, mas, né, diante da loucura da vida aí, né, que a gente vem falando, tô na correria, separa 20 minutos, acredita no poder dos 20 minutos para você estudar todos os dias, de segunda a sexta, que ninguém é de ferro, pode tirar o sábado e o domingo para você relaxar, mas sabe, gerencie o seu tempo. Então você vai pensar assim, eu vou tirar 20 minutos para estudar, e não é só sobre, sabe, assim, marcar, falar assim, eu vou olhar aqui e eu vou estudar 20 minutos de segunda a sexta, 5 horas da tarde. Não é bem assim, você precisa gerenciar o seu tempo em todas as suas demandas. Então, quando você vai procurar os seus 20 minutos para você estudar inglês, de cara você vai organizar o resto da sua vida, né? Porque assim, você tem que buscar o equilíbrio. E eu não sei se você é assim, mas faz muito sentido pra mim que tudo esteja o máximo possível equilibrado para que eu consiga focar aqui nos meus momentos de estudo, nos meus momentos de trabalho, nas minhas coisas, cada coisa no seu horário. Porque, de repente, eu, por exemplo, se a casa estiver desorganizada, se a casa tiver uma bagunça, eu não consigo sentar aqui para trabalhar. Então, para mim, faz muito sentido ter um momento, né, de organizar a casa. Para mim, faz sentido ter um momento de tomar um banho, fazer a minha maquiagem, me arrumar para vir aqui trabalhar. Então, gerenciar o tempo não é só falar assim, vou estudar 20 minutos por dia, 7 horas da manhã. Não, é gerenciar tudo que você tem para fazer, buscando o máximo de equilíbrio possível. Então, organizar realmente ali os seus horários, sabe? Fazer ali o gerenciamento do seu tempo na sua agenda, né? Pensar nesses blocos de tempo com intervalo, tá? Então aí você estuda 20 minutos, faz um intervalo. Se você tiver tempo de estudar mais 20 minutos, aí você volta e estuda mais 20 minutos. Mas, sabe, é além desses 20 minutos. É você gerenciar o tempo de todas as coisas que você faz, sabe? Tem o horário para você acordar, o horário para você cuidar da sua pele, o horário para você fazer um exercício físico, o horário de descanso no meio do dia, sabe? Hora para dormir, hora para estudar, hora para tudo, sabe? Isso é libertador. Libertador, porque você vai ver o seu tempo multiplicar, tá? Então, um hábito que você precisa ter para você ter alta performance, o terceiro hábito é gerenciar o seu tempo, tá? Você precisa disso, tá? Entender que você não pode acordar e, sabe, deixar o dia assim ao léu. Você tem que saber, tem que estar aqui, ó, na sua agenda. Tem que estar aqui na sua agenda tudo que você tem para fazer no dia. Se não tiver aqui na sua agenda, você pode muito bem procrastinar, sabe? Deixar que os ladrões de tempo roubem o seu tempo, os grupos do WhatsApp, os aplicativos, o seu celular em si. Tudo isso pode roubar o seu tempo, tá? E o quarto hábito é o hábito de não desistir. Não desista, tá? Vai dar errado no início, né? Você vai precisar passar por ajustes, você vai precisar reorganizar, você vai precisar passar por ajustes finos. Às vezes você vai pensar assim, nossa, esse horário é muito bom, mas um ajuste fino que eu tenho que fazer aqui é, por exemplo, fazer um lanche antes de estudar. Se eu deixar para lanchar depois dos 20 minutos, por mais que 20 minutos é rapidinho, com fome não tá rolando, então eu vou fazer esse ajuste fino aqui de fazer um lanchinho primeiro. Ou, por exemplo, assim, nossa, esse horário eu achei que ia dar certo, mas não deu certo, teve interrupções, teve imprevistos, nesse horário fica apertado. Então você precisa, sabe, entender que assim, vai dar errado,
No começo não vai funcionar muito bem, você vai precisar fazer mudanças, mas o quarto hábito que você precisa ter é de não desistir. Não desista, tá? E outra coisa também, muda a sua mentalidade na questão de pensar assim, eu vou recomeçar. Assim não deu certo, eu vou recomeçar. Não recomece nada, apenas progrida, tá? Então, você não tem que recomeçar, você tem que progredir. Então, assim, porque se você ficar pensando em recomeço, dá uma impressão que você tá sempre voltando à estaca zero. E não, você não tá voltando à estaca zero, porque você já experimentou e já viu que daquele jeito ali não deu muito certo, então você vai só fazer um ajuste e aí você vai ver como que vai ficar melhor, entendeu? Porque você já entendeu que você não vai desistir, tá? Uma pessoa de alta performance, ela não desiste, ela sabe o que ela quer e ela não desiste, tá? Então, mesmo que seja pequenos ajustes, né? Como eu falei aqui dos ajustes finos, mesmo que seja uma pequena mudança, nossa, vai dar mais certo se eu estudar nesse lugar aqui, né? Se eu passar a estudar na mesa da cozinha, vai dar mais certo se eu trouxer uma água gelada com limão e gelo aqui pra mim. Sabe, pequenos ajustes, mas não faz parte, né, do hábito de uma pessoa de alta performance desistir. Ela simplesmente, faz ajustes e ela não recomeça, ela progride, tá? Então, tira essa palavra recomeçar do seu vocabulário, você vai ver que você não precisa dela pra nada, né? Se tiver alguma coisa que não tá indo muito bem na sua vida, você não precisa recomeçar, você só precisa progredir. Entendeu? Então, por exemplo, você pensar assim, eu no meu relacionamento aqui tá meio xoxo o negócio, não tá muito legal, tô com alguns problemas aqui, vou conversar com o meu marido pra gente recomeçar. Não, você vai conversar com seu marido, você progredir, ver aonde você precisa progredir, onde você precisa melhorar. Então, uma mulher de alta performance, ela não recomeça, ela progride. Uma mulher de alta performance, ela é proativa. Então, é para aprender inglês? É importante para mim? Eu quero falar inglês? Eu sei tudo que eu vou conquistar quando eu me tornar uma mulher fluente? Então, eu vou ser uma mulher de alta performance. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, por isso, esses 4 passos que vão te ajudar, ok? Alright? Então, deixa eu revisar aqui pra você os 4 passos para você ser uma mulher de alta performance e se tornar fluente, tá? Primeiro passo, o primeiro hábito é seja proativa. Segundo hábito, tenha uma missão, tenha uma meta, né? Quero aprender inglês, essa semana eu quero aprender tal coisa. Terceiro hábito, gerencie o seu tempo, organize a sua agenda, planeje o seu tempo, as suas demandas, tire blocos de tempo para fazer as coisas, tire blocos de tempo com pausas, tá? E o quarto hábito é não desista. Entenda que você vai precisar fazer ajustes, que no começo vai dar errado, que não vai sair como planejado, os imprevistos acontecem, mas você não desiste, você apenas progride, tá? Fazendo os ajustes que precisam ser feitos. Então, só de você seguir esses 4 hábitos, tá? De você construir esses hábitos, você vai ver que você vai se tornar uma mulher de alta performance e você vai falar inglês e vai conseguir qualquer outra coisa que você queira, ok? Muito bom, pessoal, meninas. Muito bom ter vocês aqui. Thank you so much. E amanhã, às 5h05, eu estou de volta para mais um Fala Teacher. Bye, bye. See you.